Graça e paz, amada irmã. Seja muito bem-vinda à nossa aula número 5 do módulo Idolatria. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você chegou até aqui. Hoje nós encerramos essas 5 primeiras aulas que marcaram o início desse módulo tão especial, tão forte, tão esclarecedor, né? Falando sobre... Hoje nós vamos falar, na realidade, sobre o caminho da libertação e santificação. A resposta do coração que escolhe Deus acima de tudo. Mas eu quero falar algo para você aí. Dentre o meu processo, né, de cura interior, de libertação, eu passei por alguns estágios, né? E, amadas, eu vim do catolicismo, né? A minha família toda, eu não sei se eu compartilhei isso com vocês, se eu não compartilhei, você vai ouvir agora. A minha família toda é do catolicismo, né? Eu cresci na igreja católica, então eu tive essa cultura de adoração a imagens, né? Vai ter aulas aqui nesse módulo que eu vou trazer, né? Eu vou discorrer com vocês os tipos de idolatria. Porque tem gente que pensa que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Então, quando você aborda esse tema, a pessoa fala assim: eu não sou idólatra, porque eu não tenho nem imagem na minha casa, mas não. Nós vamos aprender aqui nesse nosso lugar curativo que existem outras formas de idolatria também, né? E no meu caso, aqui, de fato, eu estava em cativeiro, a idolatria, né, que é falada lá em Êxodo 20, que é a idolatria mesmo, do ídolo de imagens mesmo, a imagem esculpida tal, por mãos humanas, né, porque eu cresci nesse contexto, e entender isso foi muito difícil para mim, entender que aquilo ali era um pecado, entender que aquilo ali desagradava ao Senhor. Gente, foi um processo muito difícil, porque pensa, por que eu tô te contando, né, esse meu testemunho? Porque às vezes você tá aí sem ter de fato entendimento, André, mas isso ainda não entrou na minha cabeça, né? Porque aqui eu creio, em nome de Jesus, como eu disse nas aulas anteriores, vão ser multidões de mulheres que vão assistir essas aulas, né? De diferente crença, de diferentes estados, cidades e até países. Por que eu quero te contar isso? Pra você não ficar assim, mas eu não entendi nada. Amada, a palavra do Senhor é muito clara. E quando eu comecei a caminhar e de fato, né, tirar um tempo, um momento para eu ler, para eu meditar, pedindo ao Espírito Santo para que ele me ajudasse, me conduzisse pelas páginas da Bíblia, né, para que eu tivesse um entendimento de fato, porque quem me convenceu, presta atenção, de que a idolatria de imagens era um pecado não foi ninguém, porque eu não aceitava. As pessoas falavam, né? Nesse lugar aqui onde eu tô gravando, quando eu tive um primeiro contato com a minha pastora, que hoje é minha pastora, né? Através de uma amiga, ela chegou aqui na minha casa, tava cheia de ídolos. Por quê? Porque nós vivemos, para você entender, numa sociedade, a nossa sociedade, ela é cultural. O nosso país é um país cultural. Então, aprendeu de alguém, né? Que foi passado para nós. Então, geralmente, o que os nossos pais nos ensinaram é o que nós vamos replicar. E assim foi comigo. Só que, gente, hoje eu sei falar, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, o que que tem? A gente não adora, não. Aquilo ali é só uma lembrança. Eu usava muito isso. Isso é mais uma lembrança, é como se fosse uma foto. Adora sim. Eu adorava. O centro do meu coração, o altar do meu coração, não era Jesus. Era aqueles ídolos que eu me prostrava, que eu fazia novena, que eu fazia caminhada, né? Em adoração àqueles ídolos. E foi muito difícil me libertar, porque você não liberta só de algo que o Senhor condena. Você se liberta de algo que é, como eu disse, cultural e que é algo que já faz parte da sua família e também da sua vida. E eu tive que reaprender, eu tive que reconstruir, né, toda essa trajetória, né? Muitos ainda da minha família não entendem, não compreendem. André, por que não compreendem? Por causa de algo que eu falei há um tempo atrás agora aqui, numa das aulas da cegueira espiritual, né? A palavra do Senhor fala, né, que quem adora esses ídolos, que tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não, né, e não tocam, eles se tornam iguais aos ídolos que adoram. Então pensa,
uma estátua. Eu estou falando aqui de imagens, tá? Porque eu tô te contando a minha experiência. Pensa, tá lá uma imagem feita por mãos humanas, né? Que você tem que tirar o pó, que você tem que ir de um lugar pro outro com ela. Quando a gente tá imersa nisso, a gente não tem esse entendimento, mas quando você vai lendo a palavra, você vai tendo entendimento, o Espírito Santo vai te trazendo clareza, você fala, meu Deus, que nada a ver, né? Onde eu tava é de fato uma prisão, é de fato um cativeiro, né? A minha história com a idolatria foi, como eu disse pra vocês, de imagem mesmo, daquela que o Senhor condena, né? Eu até conto isso no meu livro e é algo que eu vou trazer aqui pra você, só uma aula sobre idolatria de imagem. Eu vou te mostrar na palavra do Senhor sobre isso. Gente, foi muito difícil me livrar, né? Abrir mão de tudo isso. Então, se você ainda vive nesse contexto, você ore e peça ao Senhor para Ele te conduzir. Como eu disse, não foi nenhuma pessoa, um pastor, uma pastora, uma irmã, não. O Espírito Santo me convenceu, eu lendo a palavra. Por isso que eu sempre falo, leia a palavra, tenha contato com a palavra, porque a palavra é a que limpa. A palavra é a que mostra. E se você fala, eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, isso é uma verdade, minha irmã, que você não pode simplesmente fechar os olhinhos, não, porque tá lá. Vou deixar de tarefinha para você ler Êxodo 20, né? Lá tá tudo bem descrito, deixado para nossa vida, né? E é pecado. Sim, coloca amor nas minhas palavras. Vamos seguir aqui. Libertar-se da idolatria exige um arrependimento profundo e sincero. Foi o caminho que eu fiz, tá? É reconhecer que algo ou alguém tomou o lugar de Deus no seu coração. E com fé tomar uma decisão de destronar, derrubar esse ídolo, tirar esse ídolo do centro onde não é para ele estar. Jeremias capítulo 1:16 diz isso: derrubem os altares e quebrem os ídolos. É muito clara a palavra. Então é momento de fazer guerra espiritual, orar e declarar liberdade sobre a sua vida. Hoje você, ou melhor, nessas aulas, você já está tendo clareza acerca desse assunto que às vezes você nunca ouviu falar. Então, assim, você não pode dizer, eu não sabia. A partir de agora você tem, sim, uma base que ainda vai ser construída, né? Porque eu vou trazer mais conteúdos acerca desse assunto pra você, mas você não tá tão leiga mais. Então, a partir de agora, você tem essa responsabilidade. André, quais são os caminhos para nós livrarmos desse pecado, né? De idolatria e de fato, ter uma vida que agrada ao Senhor. Amada, a santificação é o estilo de vida da mulher que é verdadeiramente livre no Senhor. A santificação é o caminho da adoração verdadeira. Um estilo de vida que honra a Deus em pensamentos, em palavras e também em ações. De fato, é viver com o coração e a mente rendidos ao Senhor, não mais permitindo espaço para falsos deuses. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Então aí está o caminho para você de fato viver essa libertação, né? Que você precisa desses ídolos, né? Pode ser que o altar do seu coração, o ídolo não seja como foi o meu, mas eu trouxe aí nas aulas anteriores alguns exemplos, né? Para você trazer aí para sua vida e identificar. A mulher liberta, amada irmã, ela cultiva diariamente a sua intimidade com Deus, alimentando o altar do Espírito Santo. Lembra de estar sempre na palavra? Diária, de forma intencional. A adoração verdadeira é a entrega total, onde o Senhor, ele reina de forma absoluta. Olha o que diz Lucas 4:8, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Só a Ele, a ídolo nenhum. É forte, mas é esclarecedor. Eu também passei por esse processo, mas acredita em mim. Não existe nada mais libertador mesmo, é a palavra, de que viver os caminhos do Senhor, seguir os seus princípios. Vamos juntas apresentar nossa vida ao Senhor em espírito e em verdade? Vamos orar juntas para nós finalizarmos esse módulo, de fato, agradecendo ao Senhor por tanto conteúdo que Ele nos deu e reafirmando a nossa aliança com Ele? Ore comigo, Pai. Hoje eu escolho derrubar todo ídolo que tomou o teu lugar no meu coração. Eu me arrependo e peço que me santifiques e me transformes. Eu quero ser uma mulher que te adora em espírito e em verdade. Aleluia.
Consagro a minha vida, meu coração, minha mente, minhas emoções a Ti. Que o Teu Espírito reine na minha vida. Que o Seu reino seja estabelecido em mim e que eu viva para a Tua glória. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amada, eu espero que estas aulas tenham trazido esclarecimento, tenha descortinado, né, esse tema de idolatria que ainda é pouco falado, mas que é extremamente necessário para que de fato você se torne uma mulher livre no Senhor. Como eu disse, eu vou trazer mais aulas aqui para você, né, sobre isso. Então você que está tendo acesso a esse nosso lugar curativo, sempre vai ter aulas aqui para você continuar a sua caminhada. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por permitir que você tivesse caminhado até aqui, né? Como eu disse, é só o começo. Eu agradeço pela confiança e oro ao Espírito Santo, meu grande amigo, que te conduza nesta jornada tão especial e tão curativa que é o autoconhecimento e o conhecimento do alto. É uma alegria caminhar com você. Nós vamos nos ver logo em breve, na próxima estação. Que o Senhor te sustente, te guarde, te proteja e que Ele seja o único no altar do seu coração. Glória a Deus pela sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima em nome de Jesus. Um beijo.